Fala galera, bem-vindos ao podcast Ninguém me conhece? Até que eu tenha coragem de me conhecer. Nós falamos no episódio anterior sobre o bom nome e esse episódio nós vamos abordar sobre o ambiente. Como assim sobre o ambiente? Nós vamos estar abordando e trazendo tanto um contexto bíblico como também um contexto empresarial, a capacidade que nós precisamos ter de gerir tanto as nossas ideias como o nosso tempo e também adequá-las a ambientes diferentes, né, Pastor Fernando? Isso. Então o título de hoje é como adequar as nossas ideias a ambientes diferentes, né? E nós vamos influenciar aqui, nós vamos trazer na mesa tudo quanto é preciso, quanto é necessário, o que a Bíblia diz a isso sobre os ambientes. E nós vamos tomar de ponto de partida qual texto, pastor? Nós vamos tomar 1 Coríntios... 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos usar esse texto, que é um texto que fala muito sobre isso, cara. A capacidade de adequar os seus ideais, seus pensamentos em ambientes totalmente contrários, inóspitos. E assim, Paulo ele fez isso muito bem, né? Porque sim, Paulo foi o maior missionário que a gente... Ele pregou em todas as igrejas, ele mandou carta para todas as igrejas, ele se comunicava com todo mundo. Se for falar de comunicação, tem que falar de Paulo, cara. Porque Paulo foi Paulo era incrível. O Silvio Santos da época. Ele era o Silvio Santos da época, isso mesmo. Paulo ele foi tão assim feroz, ele foi tão violento que eu me recordo aqui certa feita que a palavra de Deus diz que os discípulos estavam ao redor de Paulo quando ele acabara de ser apedrejado. E ele estava como que meio morto. A Bíblia diz que ele meio que deu uma migué ali, né? Se a gente for olhar bem a verdade, ele deu uma migué ali, ele ficou quieto porque eles estavam apedrejando ele. Quando acharam que ele estava morto, pararam de apedrejá-lo. E eles saíram e foi tão real o que aconteceu, que a Bíblia diz que os discípulos chegaram e choraram sobre ele. Mas a Bíblia diz, e Paulo vendo que já haviam se retirado, ele se levantou e sacudiu a poeira. Então, pastor Fernando, olha, cara, a capacidade desse cara. Ele foi apedrejado porque ele queria passar a informação dele. Até que ponto você levaria o seu desejo de transmitir uma informação? De mudar vidas. Até onde você iria para levar o nome do Senhor Jesus? Até onde você iria para levar o nome dessa empresa? Até onde você iria para levar o Evangelho de Cristo? Porque a Bíblia diz que ele acabando de levantar, e os discípulos chorando, e ele pega e levanta, se imagina, todo machucado, ele fala assim, ó, agora importa anunciar em Roma. Então, se for falar de comunicação, é como você falou, Fernando. Paulo, ele era o Silvio Santos da época. Ele sabia fazer. E o texto que eu quero usar como base hoje, nós não vamos falar só disso, mas o texto que eu quero usar como base hoje é esse de 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 em diante, que diz assim, ó: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, você vê aqui esse texto, cara, que é um texto assim, é um texto maravilhoso, onde Paulo, ele fala aqui sobre uma sinoide emocional, ele fala sobre a capacidade que ele tinha, tanto como ser humano, como homem de Deus, de tanto operar como rosa de Saron, mas também de operar como lírio dos vales, em alta frequência e baixa frequência. Eu falo que quando Jesus passa e encontra Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu e falou, desce, Zaqueu.
Não é isso? Sim. Jesus fala, desce, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu desce para se encontrar com Jesus. Zaqueu estava com a alma doente e Jesus estava ali como o lírio dos vales. Então ele manda Zaqueu descer. Mas outrora, Jesus está como a rosa de Saron, que ele passa na figura do bom samaritano, e o ferido está no chão. Aí Jesus desce para curar. Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento, cara, de que eu não vou falar assim só pelo resultado. Não, mas não é só resultado, pastor Fernando, porque se eu for colocar que é só o resultado, dá uma impressão que a gente trabalha de uma maneira leviana. Sim. Mas eu falo o propósito. Propósito. Por quê? Eu vou expor essa linha de raciocínio. Se nós formos uma igreja, alguém ou uma empresa, pense na sua área, vou falar aqui como igreja, que nós trabalhamos só pelo resultado, possa ser que a gente atropele princípios para alcançar resultado. Sim. E nem tudo que dá certo é certo. Verdade. E nós fomos chamados para fazer o que é certo, não somente o que dá certo. Então, assim, qual é o propósito da gente fazer um evangelismo? Qual é o propósito da gente anunciar a graça? Qual o propósito da gente fazer um trabalho como esse do podcast Ninguém Me Conhece? O propósito é que o evangelho seja anunciado. Sim. Paulo fala que eu faço isso por causa do evangelho. O propósito era esse. Então, quando eu trabalho por propósito, eu tenho menos chance de me decepcionar e de me envaidecer. Quando eu trabalho pelo resultado, se o resultado for muito melhor do que aquilo que calculamos, nós corremos um risco muito grande de nos envaidecer e achar que agora nós somos o cara. Que nós conseguimos. Nós conseguimos. Ei, Fernando, hein? Fizemos lá, ficou muito melhor do que imaginávamos. Sim. Falaram que não ia dar certo e a gente começa a se envaidecer. Isso é uma armadilha satânica. Exatamente. Isso é uma armadilha satânica. E se a gente passar muito longe do que a gente estabeleceu, a gente corre um risco também de ficar decepcionado. Sim. Verdade. E ficar frustrado. E aí também a gente cair numa outra armadilha satânica que é, puxa vida, achei que eu era capaz e não deu certo. E agora, quando eu trabalho com um propósito, qual é o meu propósito? Anunciar o evangelho. Se for bom demais, glória a Deus. Se não chegou onde eu imaginava, é porque Deus queria daquela maneira. Mas eu fui e fiz o que tinha que ser feito. E me mantive fazendo. Exatamente. Partindo desse princípio de que eu fiz de tudo, você já fez o que você deveria fazer. Sim. O resultado, na maior parte das vezes se tratando de mundo espiritual e evangelho, o resultado é com o Senhor. A Bíblia fala que nem o que planta, nem o que rega é nada, mas Deus sim, porque Ele dá o crescimento. É verdade. Eu comentei essa semana que, se eu não me engano, eu comentei com a minha esposa, pastor. Eu comentei com ela o seguinte: experimenta esperar Deus tirar a bênção dele para você ver se o empresário não cai. Qualquer empresário, qualquer um. Ah, mas é ateu. Não importa. Se esse cara tem resultado, tem uma bênção de Deus sobre a vida desse cara. Sim. Se ele não tem a vida dele entregue ao mundo das trevas, não tem a vida dele firmada em obras malignas, em pactos, como a gente sabe que existe, como a gente entende que existe, o que ele tem vem da parte de Deus, independente da religião dele, se ele crê, se ele não tem. Se ele não tem um pacto com o mundo das trevas, se ele não tem uma aliança com o mundo das trevas e é próspero, a prosperidade dele vem do céu. Sim. E na hora que Deus tirar, falei com a minha esposa, na hora que Deus tirar, essa pessoa começa a regredir. E mesmo ela tendo os melhores resultados e as melhores ferramentas para conseguir resultado, ela não consegue reerguer sem a bênção de Deus. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara, né, pastor? Ela é bem clara sobre as autoridades. E ela diz que o empresário, né, na época se falava o chefe, o patrão, ele tem que tratar bem o seu empregado, que o empregado ele tem que ser submisso e que toda autoridade ela é concedida por quem? Ela é concedida por Deus. Então, se hoje tem o seu chefe, o seu empresário, saiba que se ele não tem uma aliança, um pacto com o mundo das trevas, o que ele tem é Deus que deu. E se Deus tirar a bênção desse cara,
ele corre o grande risco, não somente corre o grande risco, né, como vai acontecer dele perder tudo o que ele tem. Ele crendo ou não, ele pode crer que tudo que ele conquistou é da força do braço dele, ele tem o direito de crer nisso. Mas Sim. se Deus, por algum motivo, retirar a bênção dessa pessoa, ela começa a perder tudo que ela tem sem nem entender como, né, pastor? Sem nem saber de onde que veio aquele vento. Exatamente. Aquela dificuldade. Eu não posso falar o nome aqui, mas há um tempo atrás eu fui buscar, tinha uma revista no Brasil que vendia de tudo. Essa revista vendia de tudo, vendia baldes, forro para mesa, cadeiras, quadros, óculos, produtos, assim, de um a tudo vendia nessa revista. E nós fomos, nessa época eu trabalhava com o pastor Kleber Dionísio Fontinatti, pastor da Getsemane, e nós fomos buscar o dono dessa revista, porque eles eram sócios, o irmão e a irmã. E esse camarada, ele passou uma dificuldade na vida, um vento, não vou entrar em detalhes para não expor de forma alguma, mas passou uma dificuldade muito grande, pastor Fernando. E o que acontece? Nós fomos buscar a irmã dele, assim, na elite, reinando, viajando de avião para cima e para baixo, e ele sócio dessa empresa, dessa revista. E a irmã dele estava querendo que pegasse ele onde ele estava para poder restaurar ele, porque ela queria comprar a parte dele. Porque ele estava afundando e ela não tinha como negociar, porque ele era sócio. Sim. Aí nós fomos pegar ele. Sabe onde nós achamos ele? Nós encontramos esse cara numa roda de viciados em crack, sujo, cabeludo. Que isso. E enrolado numa coberta toda suja. Um cara rico. Dono de um grande negócio. Dono de um grande império, cara. Que isso. E eu não sei o desfecho da história, que na época eu acompanhava meu líder, porque eu estava sendo formado para ser uma liderança interna na clínica. Sim. Então eu acompanhava ele até uma certa... ele me dava uma liberdade até chegar lá e ver, mas os trâmites mesmo... Até uma certa linha, né? Ele não permitia eu trabalhar porque ele falava por causa das forças ocultas que trabalhavam naquilo e eu não tinha estrutura nem patente no mundo espiritual para mexer naquela área. Sim. Mas isso me levou também a entender o que a Bíblia fala sobre Nabucodonosor. E Nabucodonosor, que era rei da maior nação da época, Fernando, Sim. que era a Babilônia. E esse homem, ele é um exemplo para a gente dentro dessa área que nós estamos falando. Por quê? Nabucodonosor, ele cresce como ninguém, mas também despenca como ninguém, porque ele chega a governar o mundo da época, os reis da época se inclinavam diante dele, mas depois, após uma profecia de Daniel, onde Deus relata por meio do seu servo, o profeta Daniel, que Deus trataria com ele durante 7 tempos, cada tempo de 6 meses, dando aí um total de 3 anos e meio, o que acontece? Ele se torna como um bicho. Ele abandona, cara, o convívio no palácio, ele abandona o reinado dele, e a palavra de Deus diz que ele passa ali 3 anos e meio comendo capim, cara. Sendo molhado pelo orvalho, pela chuva, sereno. Imagina o estado que esse homem não ficou, dia e noite. A Bíblia chega a dizer que ele se ficou como um bicho. Eu imagino que ele ficou peludo, barbudo, cabeludo, com as unhas grandes. Ninguém reconhecia aquele homem como um rei. E trazendo para o dia de hoje, ele era como um Elon Musk da época, né, pastor? Como um Elon Musk da época, um Jeff Bezos. Era o cara mais top que top que tinha. Então, ainda que ele não conhecia Deus. Por quê? Tem um trecho na palavra de Deus que diz, quando o Senhor faz um questionamento: quem deu paga a Nabucodonosor pelo serviço prestado a mim contra Israel? Porque todas as vezes que Israel, o povo de Deus, se ensoberbecia, Deus levantava uma outra nação e o abatia. Isso. Então, Deus usa Nabucodonosor a ponto de dizer: Nabucodonosor, ele é o meu martelo, com ele eu despedaço as nações. E Deus procura saber se houve uma paga, e não houve uma paga, mas Deus decide pagá-lo. Após esses 3 anos e meio
de reclusa total dele, sem entendimento, vivendo como um bicho, ele se levanta, cara. E olha o que ele diz. No capítulo 4 de Daniel: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na casa florescente do meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, e eu contei diante deles, mas nenhum me fez saber a interpretação. Mas por fim entrou à minha presença Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do seu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltsazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo é difícil. Diz-me as visões do meu sonho e a sua interpretação. Ele queria tanto que contasse o sonho que ele teve, como as interpretações. Sim. Ele não queria só que interpretasse o sonho. Olha que loucura, cara. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore. Ele conta esse sonho, ele relata, e Daniel tem a interpretação, e vem uma palavra profética através da boca de Daniel, que ele seria tirado dentre os homens, que a sua morada seria com os animais, com os bois, e passar-se-iam 7 tempos sobre ele. Mas ao fim daqueles dias, ele relata, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou a vir a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. Antes ele não reconhecia Deus, mas depois de passar por aquele vale, pelos 3 anos e meio de sofrimento, Fernando, ele levanta os olhos e ele reconhece Deus como Senhor. E ele fala: e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então, assim, ele fala, no mesmo tempo retornou para ele aquela glória. Exato. Então, vamos voltar lá ao que eu estava falando, daquele rapaz que nós fomos buscar, que perdeu tudo que tinha, e assim como tantos outros que não reconhecem. E só reconhece depois que perde, né, pastor? Só reconhece depois que perde. Enquanto não perde, a pessoa acha que é o intelecto dela, que é a inteligência dela, que é a expertise que ela tem, mas depois que perde, começa a aplicar todo esse conhecimento, eles veem que não é nada disso que sustenta. Então existe uma capacidade que nós temos que vem do céu, cara. Existe uma prosperidade que vem do céu. O céu determina quem nós somos. É incrível isso. Incrível. É o céu. O céu é o governo. O céu é o governo. Nós vemos, hoje, nós temos até, principalmente no Brasil, uma gama de empresários que reconhecem o Senhor. Com certeza. Eu gosto muito de ouvir o Caio Carneiro, o Joel J, Flávio Augusto, Sim. Tiago Brunet, Pablo Marçal. Também, eu esqueci o nome, como é o nome do cara da Van lá? Sei qual Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele também. E tantos outros. Ele também é cristão? Eu não chego a dizer assim que é cristão, porque eu não tenho esse conhecimento a fundo. Mas como o Flávio Augusto, há um tempo atrás, estava dando uma palestra na Lagoinha, ele falou assim, meu pai é pastor, ele falou assim, eu não sou um crente assíduo de igreja, mas os meus princípios são. Sim. E eu falo, o que é mais válido na vida de um empresário? A assiduidade dele a uma igreja ou aos princípios do Senhor? Então, para um empresário que esteja nos ouvindo, para alguém, uma liderança de igreja, eu vou até falar também para pastores também, porque é mais importante a Deus o temor e a devoção aos princípios do que ele está dentro da igreja todo dia. Com certeza. Com certeza. Aí sim nós vamos entender o que Paulo diz, porque Paulo falou assim, porque eu sendo livre, ou seja, eu não tinha necessidade de passar por isso. Mas eu sendo livre, como eu quis estabelecer as minhas metas, como eu quis levar esse conhecimento à frente, como eu trabalhei pelo Evangelho, como eu hoje trabalho como terapeuta, mas trabalho pelo Evangelho. Sim. Se eu quero levar isso, eu tenho que aprender a encaixar
esse meu entendimento em ambientes diferentes, ambientes contrários. Você que crê e você que não crê. Você vai encontrar pessoas que creem, pessoas que não creem. Você vai ter diferentes públicos, mas eu gostaria de deixar hoje como base essa palavra e também o que eu creio como base para o sucesso de qualquer pessoa. A palavra de Deus diz assim: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e os teus planos serão estabelecidos. Sim, o princípio, né? É o princípio. É o princípio. Eu estou me lembrando aqui de algo que eu queria falar, não sei se acho que vai dar tempo ali. Foi mandado 2 homens, 2 vendedores de sandália para a Índia, parece. Eu ouvi isso, não sei nem se é real mesmo, Fernando. Sim. Ou se é só um diabo. E chegando lá, cada um foi mandado para lá com 1000 pares de sandália. Aí saíram os 2 na rua para analisar o ambiente. Um voltou e ligou e falou: patrão, para mandar recolher as sandálias e me leva embora. Aqui ele só usa chinelo de madeira e a maioria anda descalço. E o outro olhou e falou assim: patrão, manda sandália para mim. Ninguém tem o que eu tenho aqui, eu vou arrebentar nesse lugar. Então, quer dizer, vai muito de como você vê o ambiente. Como você vai se portar no ambiente. Como você vai se portar e você acreditar na sua proposta. Sim. Você precisa acreditar também na sua proposta. Certeza. Acreditar no que você está apresentando. E era isso que Paulo fazia, né, pastor? Como a gente tirou base aí desse texto. Paulo, ele trabalhava por esse propósito, como a gente citou no início, ele trabalhava por um propósito, né? O propósito era a base de onde Paulo tirava, e por isso que Paulo sabia se adaptar aos ambientes, porque quando você trabalha por propósito, o ambiente não te muda. O ambiente não te muda. Mas quando você trabalha só por resultados, o ambiente tem a capacidade de te mudar. Claramente. Porque se ele chegar com... Se o objetivo dele é só o resultado e o ambiente promover para ele uma facilidade de melhorar o resultado por uma quebra de princípio ou por uma quebra até mesmo de lealdade, ele vai fazer. Vai fazer. Ele muda. Não pensa 2 vezes. Se trabalha só por resultado, não pensa 2 vezes. E é por isso que eu falo, nós trabalhamos por propósito. E eu acredito que se você quer lograr êxito na sua vida, se você quer ter futuramente, vamos voltar lá no que a gente estava falando, um bom nome, né? Sim. Se você quer ter um bom nome e você quer ter uma carreira de sucesso, se você quer de verdade levar o que Deus colocou nas suas mãos, você não pode de forma alguma mesmo, ficar apoiado em resultados. Sejam eles bons ou ruins. Uhum. Até porque eu estava lendo esses dias sobre o melhor presidente que já teve nos Estados Unidos. O cara foi derrotado como líder estudantil, derrotado no Grammy do colégio, depois ele foi derrotado para líder de bairro, depois ele foi derrotado como vereador, e ele perdeu de novo como vereador, 2 vezes como deputado, 2 vezes como senador, perdeu como senador novamente, aí tentou a Câmara, perdeu para a Câmara, aí eu acho que aos 65 anos ele decidiu se eleger a presidente e ganhou. Olha aí. Você entendeu? O melhor presidente dos Estados Unidos, ele só ganhou para presidente. Então, se for olhar resultado, ele teria desistido. Facilmente. Fernando, é muito importante essa questão de propósito e é muito importante você entender que os valores que vão te seguir por causa do seu propósito. Sim. Eles vão te alcançar, vão te seguir por causa do seu propósito. É como uma atmosfera, né, pastor? Como a gente citou no início, que não depende de religião, que não depende se você é ateu, se você é agnóstico, se você é cristão. Esse sistema que Deus projetou de semeadura e colheita, de atração, é para todos. Para todos. É o universo. É o universo. As pessoas até acreditam, não, eu vou... Quantas pessoas você não conhece dentro de igreja? Sim. Que a gente conhece aí, que são pessoas que acreditam que vai dar certo porque elas são boazinhas. Mas elas não têm uma atitude correta, uma atitude agressiva. Eu vou dizer algo para você, fé não é passiva. Fé é agressiva. Paulo falou assim, ó, eu me fiz, ou seja, eu fiz das tripas coração.
Eu fiz o que podia e o que não podia. Eu fui com fome, eu fui com frio, eu fui suado, não deu tempo de tomar um banho, tinha reunião. Eu passei, fui direto para a reunião, eu fui para cima, meu irmão. Eu fiz o negócio acontecer. Aí acontece. Exatamente. Eu costumo falar que, eu falei, acho que na nossa conversa no podcast passado, que palavras são só um recipiente. Elas comportam qualquer tipo de energia que você quiser colocar dentro dela. E o universo, você pode chamar isso de só Deus, você pode chamar de universo, de cosmo, energia quântica, mas tudo isso é criação de Deus. E o universo vai responder não só o que você fala, mas a energia com que essa palavra é carregada. Sim. E isso é tão normal que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo que nos ouve. Você vai recordar agora que já aconteceu, de você chegar num lugar, tá um silêncio e você fala, o que aconteceu aqui? Não tá falando nada, não tá acontecendo nada, mas você captou a energia que está no ambiente. Exato. Então, assim, quando Paulo fala, eu me fiz de tudo entre todos, ele estava falando sobre isso. Eu empenhei a energia que foi necessária para cada ambiente. Sim. Eu coloquei a força que foi necessária. Quando a palavra de Deus diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, está falando disso. Força fala do corpo, entendimento fala de espírito, e todo o teu coração está falando da sua alma. Ou seja, faz, mas faz por inteiro, cara. Sim. Porque se não for para levar até o fim, nem começa. Sim. E trazendo um fechamento sobre isso, pastor, eu queria falar algo que foi pregado, se eu não me engano, no culto da semana retrasada, eu preguei sobre isso. E eu falei com a igreja, eu falei o seguinte, se a gente tem um cubo de gelo, e esse cubo de gelo tem uma quantidade de água específica, e eu tento colocar ele dentro de um recipiente, se esse recipiente for menor que esse cubo de gelo, provavelmente ele não vai entrar. Mas se esse cubo de gelo for aquecido e ele derreter e ele passar do estado sólido para o estado líquido, ele vai se comportar nesse ambiente. Então dá para a gente trazer essa referência para essa passagem que Paulo falou. Sim. A quantidade de água é a mesma. A única diferença é que ela estava em um estado sólido e ela passou para um estado líquido. Só mudou a forma. Só mudou a forma, que era o que precisava ser mudado para que ela fosse encaixada naquele ambiente. Paulo fala sobre isso, né? Sobre a multiforme graça de Deus. Sim. E Deus, ele se faz assim, né, pastor? Deus dá essa graça também para quem quer fazer, para quem tem essa disposição, porque eu falo, se fazer de melhor entre os melhores até que é fácil, mas se fazer de fraco, né, cara? Se descer, muitas pessoas não querem passar por isso. Não querem. Não querem passar por isso. Eu fico falando desse cara, eu fico falando desse camarada, mas é uma verdade. Flávio Augusto, ele fala isso, ele fala assim, eu odeio a ostentação. Ela te priva da sua realidade. Ela não priva os outros, ela priva você da sua realidade. Mas é isso aí. É isso. Pessoal, então, encerramos aqui. Hoje o bate-papo foi um pouco mais rápido, né, do que o bate-papo anterior. Um bate-papo tranquilo, um bate-papo muito leve. E eu creio, pastor, faltou muita coisa pra gente falar, né? Oh, com certeza. Então vamos fazer o seguinte, o próximo episódio nós vamos dar continuidade a esse assunto. Continuidade, pode ser. Beleza, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Tem alguns pontos que o pastor havia falado comigo antes do podcast sobre Nabucodonosor, ainda também sobre Paulo e sobre energia baixa e alta frequência, que nós não falamos aqui. Trazer um pouco do espiritual também dentro dessa palavra, para que as pessoas também entendam o que acontece quando a pessoa ela tem essa disponibilidade, essa capacidade de se mover nessas ondas. De baixa e alta frequência. Legal. Galera, dá o like aí, não esquece de dar o like. Deus abençoe. Não esquece de comentar também, é muito interessante se vocês comentem. Envie esse vídeo para os seus familiares, amigos. Pessoal, é só colocar um fone aí e escutar o que a gente está falando. Isso daqui vai agregar, não precisa de você assistir, né, pastor? O fato de você escutar já vai ali estar alimentando algo na sua vida. Então, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de enviar para um familiar e comenta aqui também o que você achou desse podcast e o que você quer para os próximos, beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Shalom.